Olá, bom dia. O N1 está começando. Pode chegar de onde você estiver, de casa, do trabalho. Seja muito bem-vindo. Seguimos juntos até 13h com as principais informações desta quinta, 26 de fevereiro. O trânsito é um dos nossos assuntos de hoje. Um cruzamento no bairro do Espinheiro, na zona norte do Recife, é motivo de preocupação para motoristas e pedestres. Eles contam que tem acidente lá direto. Chegaram vídeos pelo nosso canal Globo, são registros de câmeras de segurança da região. Em Paulista, agentes de trânsito começaram a usar câmeras corporais durante o trabalho nas ruas. Uma forma de trazer mais transparência e segurança. E por falar em segurança, moradores da Ilha do Retiro reclamam dos furtos. Até uma biblioteca comunitária do bairro foi alvo da ação de bandidos. Livros para crianças e jovens que falam sobre representatividade e inclusão é a proposta de duas escritoras pernambucanas. O N1 também tira dúvidas sobre os sintomas que muitas mulheres enfrentam antes da menstruação. São os distúrbios pré-menstruais. QR Code na nossa tela, do nosso canal Globo. É para você participar com perguntas e fazer o N1 do seu jeito, junto com a nossa equipe. Agora são 11h49, horário em que muita gente está circulando pelo trânsito. Seguindo para o almoço, para o compromisso da tarde, é necessário aí redobrar a atenção para evitar acidentes. E quem passa pelo bairro do Espinheiro, no Recife, encontra um cruzamento, digamos, bem perigoso. Bora ver as imagens? São de dois acidentes que ocorreram este ano no cruzamento entre a Rua do Espinheiro e a Rua Santo Elias. Um foi em janeiro, a gente está vendo aí, né? E o outro foi esta semana. São acidentes até parecidos. Os dois envolvendo um carro e uma moto. As pessoas nas motos ficaram feridas. São registros que revelam a preocupação de quem dirige e também de quem mora no bairro do Espinheiro. As imagens gravadas pela câmera de segurança do posto de gasolina, que fica na esquina da Rua do Espinheiro com a Rua Santo Elias, mostram um carro preto tentando seguir pela Rua Santo Elias. O motociclista que vinha pela Rua do Espinheiro não consegue frear e bate. Ele fica em cima do carro por alguns segundos. Pela bolsa que ele carregava, dá para perceber que era um trabalhador, um entregador de compras por aplicativos. Várias motos ficam perto do carro preto. Um dos condutores parece discutir com o motorista e sai. Enquanto isso, o entregador permanece ferido em cima do carro. Um congestionamento se forma. Essas imagens são do dia 23, segunda-feira desta semana. No dia 22 de janeiro, um outro acidente parecido. Um carro branco vem pela Rua do Espinheiro e bate em uma moto com duas pessoas cruzando a Rua Santo Elias. Os dois ocupantes da moto são arremessados. Com o impacto, o capacete da pessoa que estava na garupa se solta. Os dois ficam deitados no asfalto. Durante todo o dia, as gravações da câmera do posto de gasolina mostram a dificuldade para fazer a travessia. Não tem sinal de trânsito no cruzamento. Os motoristas precisam contar com a gentileza e a boa vontade uns dos outros para seguirem viagem. É difícil para atravessar a rua, um perigo danado também para os motoristas. Alguma coisa tem que mudar por aí, né? As imagens mostram essa necessidade, seja um sinal de trânsito, seja a presença dos agentes da CTTU. Bom, Camila Torres está neste cruzamento agora, fala com a gente ao vivo. Como é que está a situação por aí, hein, Camila? Muito bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem está com a gente aqui no N1 também. Estou exatamente na esquina de onde foram feitas as imagens que a gente acabou de ver. Aqui, passando agora os veículos, os carros, as motos que estão na Rua do Espinheiro. É uma rua de sentido único, mas que quando chega aqui nesse cruzamento, os carros podem virar à direita na Rua Santo Elias. E de lá da Rua Santo Elias, onde a gente está vendo esses carros parados, os carros eles podem ou seguir direto, continuar pela Santo Elias ou virar aqui na Rua do Espinheiro. Veja só, aqueles dois homens ali na esquina tentando atravessar e aí é mesmo esperar a brecha entre os carros para isso. Logo quando eu cheguei aqui com o cinegrafista Joab Marques, a gente também viu uma outra pessoa aguardando aqui a vez para poder atravessar. Vou pedir para o nosso diretor de TV mostrar essa imagem também. E aí é realmente, pessoal,
atravessar com muito cuidado e ter paciência também para poder atravessar. Porque como não tem sinal de trânsito e também não tem a presença, pelo menos agora, não tem a presença de um agente de trânsito, é mesmo tomar esse cuidado na hora de atravessar. Tem uma pessoa vindo aqui atravessando a rua Santo Elias, vou ver se ele para conversar comigo. Licença, senhor, bom dia. Como é teu nome? Luiz. Luiz, a gente está falando ao vivo aqui no Enem1 sobre o cruzamento aqui da Santo Elias com a Rua do Espinheiro. Falando tanto do comportamento dos motoristas quanto dos pedestres. Aqui a gente já observou algumas pessoas na tentativa de atravessar e tendo que tomar bastante cuidado porque não tem um tempo próprio para o pedestre. É realmente parar e esperar. E atravessa quando dá. Quando dá, né? Isso. E normalmente, quando é que dá? É rápido? É demorado? É perigoso? Como que é? Olha, varia, né? Agora até que foi rápido, mas às vezes demora. Às vezes demora bastante. Você tem que ficar esperando diminuir o trânsito para poder atravessar. O senhor se sente seguro nessa travessia? Não muito, porque eu já estou acostumado, né? Mas para quem é mais idoso, aí... Complica, né? Complica, é. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, seu Luiz? Deixa eu pedir para falar aqui com o seu Fernando, que trabalha aqui no posto. Direto que vocês veem alguma coisa, algum susto aqui nesse cruzamento, seu Fernando? Sempre, sempre. A gente fica muito apreensivo aqui com esse cruzamento, pela segurança de todos, né, de pedestre, tudinho, e terminou normatizando, parece que é uma coisa normal e não é, né? E a gente foi e mandou, né, para vocês essas imagens para poder se tomar alguma providência para evitar coisas mais sérias, mais graves. Seu Fernando, muito obrigada, viu, pela confiança em mandar essas imagens para a gente poder ver o que pode ser feito aqui nesse cruzamento. Eu vou ver num próximo momento, Maristela, se algum carro para aqui no posto para eu tentar conversar com algum motorista. Mas eu queria aproveitar esse momento para poder mostrar para vocês parte de uma reportagem que a gente fez em 2018, pessoal. Porque estava tão difícil de atravessar aqui que os próprios moradores fizeram um esquema com plaquinhas que os pedestres podiam pegar a plaquinha que tinha escrito pare, respeito, me dá a vez, e aí eles estendiam essa plaquinha e aí sim, a comunicação ficava mais fácil com os motoristas, as pessoas atravessavam e deixavam a plaquinha no outro lado para que outras pessoas pudessem usar. Essas plaquinhas já não existem mais, já não estão mais aqui. Foram quebradas e se perderam, enfim, elas já não estão mais aqui sendo usadas. E é claro que o que os moradores querem é uma solução definitiva para um trânsito seguro. Me chama, Maristela, que a gente continua conversando sobre esse assunto daqui a pouco. E quantos acidentes já não aconteceram de 2018 para cá, né, Camila? É uma reivindicação antiga aí no bairro do Espinheiro. Daqui a pouco, então, você volta com outras informações. Obrigada por enquanto. A gente segue com outras informações aqui no Enem1 para você sobre mobilidade, trânsito. Uma carreta tombou na BR-232, no bairro do Curado, bem na entrada do Recife. O veículo ficou atravessado, ocupando 2 faixas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta das 11h30 da noite de ontem. O Globocop sobrevoou a área hoje cedo e pegou esse engarrafamento aí na rodovia. Essas imagens foram feitas por volta das 8 da manhã, o Globocop ampliando aí a imagem, mostrando a extensão aí do engarrafamento. O motorista precisou de muita paciência, porque esse, de fato, é um horário de muito movimento. Muita gente que estava aí tentando chegar à capital pernambucana. A Polícia Rodoviária Federal informou que liberou a rodovia agora há pouco. E a gente segue mostrando para você outros pontos, ruas e avenidas da região metropolitana. Por isso que já temos aqui na nossa tela a Avenida Professor José dos Anjos, no cruzamento ali com a Avenida Norte. A gente acompanha essa movimentação até tranquila. Agora a gente está chegando pertinho do meio-dia, horário em que muita gente tenta resolver alguma pendência, seguindo aí para os compromissos da tarde. No lado direito a gente vê a movimentação de quem vai sentido Avenida Norte. No lado esquerdo, sentido bairro da Macaxeira. Agora a Avenida Caxangá, no bairro da Iputinga, aí na sua tela. A gente acompanha a movimentação no lado direito de quem vai sentido São Lourenço da Mata, Camaragibe. No lado esquerdo, quem está tentando chegar aí ao centro do Recife. Tudo tranquilo por aí, trânsito livre para o motorista que está passando por essa região. Agora a gente vai para a área central da cidade, para a Rua da Aurora. No bairro de Santo Amaro, os motoristas estão sentido Ponte do Limoeiro, também sentido aos bairros aí da zona norte da cidade.
Está na busca por emprego? O NE1 te ajuda. Separamos algumas vagas disponíveis. Na Casa do Trabalhador, olha só, as primeiras 33 vagas. É para você que é recepcionista de hospital, tá procurando uma oportunidade, é a sua área, é para atuar no Recife. É preciso ter o ensino médio completo, 6 meses de experiência na função, você já pode mandar o seu currículo. O salário é de R$ 1.621. Tem vagas também para você que trabalha como faxineiro. É para trabalhar em Goiânia. São 30 oportunidades. Ensino fundamental completo, 4 meses de experiência. São os pré-requisitos. O salário também é de R$ 1.621. Vagas ainda para você que é pintor de automóveis, para trabalhar em Paulista. São 4 vagas. É preciso ter o ensino fundamental completo e 6 meses de experiência na função. Tem oportunidade também para você que é motorista de caminhão para atuar aqui na capital pernambucana. São 6 vagas. A escolaridade não foi exigida, tá? Mas você precisa ter, no mínimo, 6 meses de experiência. Bom, faz o seguinte, vai lá no cedep.pe.gov.br. Neste site tem outros detalhes sobre essas vagas que eu contei agora para vocês aqui e também sobre outras áreas, quem sabe aí não é a sua oportunidade de entrar no mercado de trabalho ou de ser reinserido. E tem dias que a gente não está bem com algum assunto de casa, né? E chega no trabalho mais quieto, mais disperso, ou ao contrário, tem algum problema no trabalho e chega em casa estressado, mais irritado. Tem gente que diz, deixa o problema do lado de fora. Mas será que é possível separar as coisas? A gente vai chamar Natália Dielu para esse papo. Oi, Natália, bom dia para você. Será que dá para separar e organizar melhor esses sentimentos? É difícil, né? Um assunto meio complexo, mas dá sim para criar alguns rituais, algumas estratégias. A gente fala ao vivo aqui da Avenida Conde da Boa Vista. Eu pedi gentilmente para a Luana, que estava até indo para casa já, parar para conversar com a gente, porque a gente quer ouvir as pessoas, né? Luana, você já passou por alguma situação, não sei como é que é no seu trabalho, de ficar estressada com alguma coisa que está acontecendo, levar isso para casa ou vice-versa? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. Sim, e acho que é um sentimento recorrente, esse sentimento de estresse. E a gente acaba absorvendo muito do trabalho e levando para casa. Eu chego em casa despejando todo o estresse em cima das pessoas em casa, em cima da minha mãe, da minha irmã, do meu namorado. E o pessoal fica arretado com isso. E você disse, hoje você trabalha como personal bronzer, mas você disse que também já trabalhou na área administrativa e era estressante. Eu acho que a área administrativa ainda é mais estressante do que o bronze, porque essas questões administrativas é muito estressante, você lidar com computador, com papel, muito estressante. Eu não consigo desconectar do trabalho para casa. Eu tenho duas caixinhas diferentes. Não consigo, eu realmente tenho esse problema. Então, Daniele Barbosa, que é psicóloga, estava ouvindo tudo isso aqui e ela vai ajudar a gente. Eu, Luana, todo mundo que está aí nos acompanhando em casa, como é que organiza esses sentimentos? É possível? Boa tarde. Boa tarde. É difícil, viu? Mas não é uma tarefa impossível. É muito importante, né? Eu gosto de começar falando sobre a questão de o que a gente leva para casa, né? Como a Luana falou, ela leva o trabalho para casa, ela descarrega totalmente o estresse. E o importante é que você sinta aquele estresse no momento do trabalho, porque a gente não pode levar emoções do trabalho para casa. Vai sobrecarregar cada vez mais, vai ter ruminação de pensamentos disfuncionais, que são aqueles que simplesmente, pensamentos negativos que vêm, tudo aquilo vai gerando mais estresse ainda, porque o corpo da gente, ele sente o estresse, né? Então ele vai cada vez mais como se as pessoas estivessem reprimindo esse estresse de soltar no trabalho, né? Mas é preciso em casa. Daniela, eu queria que você falasse sobre as estratégias, mas queria saber se, Luana, como é que você tenta minimizar? Ou aprendeu a criar algum ritual seu para tentar desconectar? Não, a primeira coisa que eu chego em casa é tomar um banho de cabeça para tirar todo aquele estresse. E eu acho que um joguinho no celular ajuda muito. A gente desconectar um pouco, ficar ali no celular mexendo um pouco.
que diz você, Daniela? Regulação emocional, né, que ela está fazendo. Utilizar a água é uma estratégia que nós, enquanto psicólogas TCC, usamos também. Por quê? Porque ele vai baixar teu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele vai simplesmente fazer com que você se regule e volte a si. Nas duas situações, porque pode ser tanto o trabalho gerando um estresse que você leva para casa, quanto alguma questão pessoal bem profunda que você acaba também levando para o trabalho. Isso, realmente. Estresses referente aos seus parceiros em casa, família, a gente tem que ter cuidado para não levar para o trabalho, porque a gente trabalha com a comunicação, a gente trabalha com habilidades sociais e a gente não deve colocar esses estresses em outras pessoas que são colegas de trabalho e gestores. Mas como é que faz para criar um ritual assim, se você está no meio do trabalho, assim? Em casa é mais fácil, porque Luana diz que toma um banho, assim, vou tirar aquela mazela, mas no trabalho? No trabalho você vai preparar aqueles 5 minutinhos. Como às vezes as pessoas não têm para onde recorrer e recorrem para o banheiro, é um momento, né? É um momento em que você pode despejar ali um choro, uma regulação emocional voltada à respiração. Isso, respiração diafragmática, também molhar o rosto, dizer coisas positivas sobre você, porque às vezes o problema não é você. É muito importante isso, porque vai surgindo no momento do estresse. Eu faço tudo errado, sempre acontece essa situação comigo. A gente precisa parar um pouco esse pensamento, né, para que ele não se torne uma crise de ansiedade. E é importante ter uns 5 minutinhos ali, seja para tomar um café, voltar, beber água. Um momento de desconexão. Mudar de ambiente é muito importante, até porque nós estamos, né, sempre mudando de ambientes e os nossos comportamentos mudam também, né? Ajudou a refletir? Ajudou bastante, bastante. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no NE1, né? A gente deixa essa reflexão para todo mundo que está nos acompanhando, Maristela. Boas dicas, viu, Natália? A seguir, você vai ver que moradores da Ilha do Retiro, no Recife, reclamam da insegurança. Uma biblioteca comunitária foi alvo de bandidos na semana passada. Um homem foi baleado durante um confronto entre bandidos e policiais civis ontem à noite no bairro do Espinheiro, zona norte do Recife. E ainda sintomas da TPM, você vai saber como identificá-los. O NE1 volta em instantes, agora 12:05. NE1 de volta. Vamos voltar para o bairro do Espinheiro. Você viu na abertura do NE1 que acidentes de trânsito estão tirando sossego dos motoristas, motociclistas, dos moradores. Será que a CTTU pretende fazer alguma mudança por aí para diminuir esses acidentes, Camila? A gente recebeu a informação da Prefeitura do Recife, Maristela, de que a equipe da CTTU, que é responsável pelo trânsito na capital, está analisando esse cruzamento aqui da Rua do Espinheiro com a Santo Elias, no bairro do Espinheiro, e está estudando ações para poder diminuir as ocorrências de trânsito, pedestre, ciclista, motociclista, carro. Então, é o que está sendo feito agora, ainda não tem o que vai ser feito e se vai ser feita alguma alteração, mas essa é a informação da Prefeitura, que inclusive reforçou a importância de que os motoristas respeitem a sinalização aqui no cruzamento. E por falar em sinalização, deixa eu até falar para vocês, agora a pedestre conseguiu atravessar com tranquilidade a Rua do Espinheiro. A faixa de pedestre, a pintura está bem clara, tá, pessoal? Nos 4 lados, ali na Rua Santo Elias, é a imagem que eu vou pedir para mostrar agora para vocês, porque ela está no inverso do nosso lado, tem uma placa falando para os carros pararem. Mas a gente observa aqui na prática, inclusive se já puder voltar para a nossa imagem ao vivo, é que os motoristas eles param, mas já param em cima da faixa. E aí, a impressão que a gente tem é que eles já param em cima da faixa porque eles precisam ter um campo de visão. Olha lá, o motociclista também já vinha avançando pela faixa de pedestre, né? Mas é porque eles precisam ter um campo de visão se há espaço para poder entrar na Rua do Espinheiro.
não é uma justificativa, é uma constatação daquilo que acontece aqui na prática, para que também a sinalização possa ser revista, porque existe a sinalização, mas talvez ela não esteja sendo suficiente para poder garantir aí a segurança de pedestres, de motoristas, motociclistas, de todo mundo, né, que faz parte aqui do trânsito. A prefeitura, inclusive, já tinha feito uma modificação no trânsito aqui em 2022. Mudando aqui um trecho da Rua Santo Elias, deixando com sentido único. Houve essa modificação em 2022, mas a gente está vendo que aqui nesse cruzamento a situação ainda está complicada para todo mundo, né? E agora a prefeitura dizendo que vai analisar e estudar outras intervenções para poder evitar os acidentes. Mas, de fato, é um ponto em que todo mundo precisa ficar muito atento. Maristela. Verdade, Camila. Vamos esperar então essa análise da prefeitura, né? Está registrada aqui a reclamação dos motoristas e também dos moradores aí da região. As ações dos agentes de trânsito de Paulista vão ser gravadas a partir de agora. Parte dos servidores começaram a usar câmeras corporais durante o trabalho nas ruas. A intenção é trazer mais transparência para as abordagens. Nesse primeiro momento, 12 equipamentos estão em operação. As câmeras ficam acopladas nos coletes dos agentes, gravando tudo o que acontece na frente deles. Com essa instalação dessas câmeras, a gente está trazendo uma maior retaguarda para os agentes e também para a sociedade. Porque chega denúncia e a gente vai apurar agora em loco com a filmagem e o áudio de todas as operações. As equipes já saem com as câmeras ligadas e elas só são desligadas ao fim do trabalho. O município conta atualmente com 20 agentes de trânsito. Eles atuam em motos, viaturas e operando câmeras de monitoramento. De acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil de Paulista, as gravações ficam armazenadas e podem ser solicitadas para fins administrativos ou jurídicos, seguindo os procedimentos legais. Robério é agente de trânsito há 20 anos em Paulista. Acompanhou todas as últimas mudanças tecnológicas no trabalho. Diz que essa mais recente é bem-vinda. Essa tecnologia que está chegando na nossa cidade, ela vai ajudar no dia a dia do agente de trânsito para dar a segurança do nosso trabalho e a segurança do cidadão, que vai ter a partir daí uma ferramenta que interliga os dois, tanto o cidadão como o agente de trânsito, para evitar certos abusos do cidadão para cima do agente de trânsito e do agente de trânsito com o cidadão. O serviço vai ficar bem mais transparente e com a maior qualidade. Nessa sala de monitoramento, o trabalho dos agentes é acompanhado em tempo real. As câmeras elas conseguem gravar mesmo que a operadora que preste serviço de celular ela não esteja com linha naquele momento, ela continua gravando às 12 horas. Essas imagens ficam armazenadas? Ficam armazenadas por 30 dias. A iniciativa também está ligada ao processo de estruturação da segurança municipal. O uso das câmeras vai ser um dos requisitos para o futuro armamento da Guarda Municipal, que ainda depende de autorizações do Exército e da Polícia Federal. Durante uma blitz no centro de Paulista, os motoristas abordados se demonstraram satisfeitos com a novidade. Dá validade tanto ao trabalho deles, né, como também nos dá segurança sobre qualquer ação indevida, né, por parte. Isso, para mim, é interessantíssimo, né? Fica melhor para todo mundo. Facilita o trabalho, facilita a segurança. As 12 câmeras corporais são alugadas pela Prefeitura de Paulista. Cada equipamento custa R$ 750 por mês. O valor inclui armazenamento, manutenção e suporte para o sistema. Foram as informações da assessoria de imprensa. Perguntamos às prefeituras do Recife, Jaboatão e Olinda sobre o uso de câmeras corporais para agentes de trânsito nessas cidades. Recife e Jaboatão informaram que não há previsão para a implantação do sistema. Olinda respondeu que também não usa as câmeras, mas que há um estudo técnico e que a perspectiva é implantar o sistema ainda esse ano. A preocupação com a segurança também tem sido... Desculpa, vamos aqui para essa câmera para a gente falar sobre a preocupação com a segurança, né? Que tem sido algo constante para os moradores do bairro da Ilha do Retiro, área central do Recife. Eles dizem que vivem com medo por causa da quantidade de assaltos na região. Esta semana, uma biblioteca comunitária que funciona no bairro há mais de 20 anos foi arrombada por bandidos.
Na Rua Tabaiares, bairro da Ilha do Retiro, tem 2 escolas da rede pública municipal. Dona Etienne é professora em uma delas. Diz que não se sente segura quando está indo e voltando do trabalho. Contou que já viu um assalto ser anunciado por onde passava. Inclusive, nós já tivemos colega de trabalho que perdeu transferência por conta disso. Por conta disso, que já aconteceu fatos de ser roubada e a pessoa se sentir insegura. Eu já presenciei pessoa atrás, eu vinha caminhando lá no outro lado, onde tem o canal, e gente de outra empresa atrás, a alguns passos atrás, ser anunciado o assalto a essas pessoas. Tá certo? Mas não nos sentimos seguros de forma alguma. André mora no bairro há mais de 30 anos. Falou que a insegurança e a falta de policiamento já foram pior. Sobre policiamento, eu acredito que melhorou muito. Melhorou muito o histórico, né, de coisas negativas. Melhorou muito. Eu acredito que a segurança está de parabéns. Agora, claro que acontece alguns casos isolados. Casos isolados uma vez ou outra, mas eu, como moro aqui na comunidade e a gente encara de perto a realidade, a gente vê a mudança positiva. Perto daqui tem o Centro Educacional Caranguejo Tabaiares, onde funciona uma biblioteca comunitária. De acordo com Reginaldo Pereira, vice-presidente do centro, o local foi invadido. Falou que arrombaram cadeados do portão de entrada e da grade da casa de 2 pavimentos, que estava trancada com um ferrolho e 2 cadeados. Reginaldo explicou como tudo estava quando chegou para trabalhar na manhã seguinte ao ocorrido. O portão estava sem cadeado, né? O portão estava fechado, mas estava sem cadeado. Pensei que alguém tinha chegado antes, né? Porque uma equipe aqui tem chave. Mas quando eu entrei, o outra grade, né? Que tem 2 portões, estavam abertas, só encostadas, né? Que não é coisa de costume abrir as 2 grades. Só abre uma grade só para acessar e não a outra. E aí eu percebi logo que tinha alguma coisa estranha. Foram levadas uma caixa de som do primeiro andar e uma televisão que ficava neste suporte, no térreo da casa. Desci no térreo, né, que é um espaço que nós temos para a reunião dos idosos, para a reunião da comunidade, mas também atividade com as crianças. E lá nesse espaço nós temos uma televisão onde nós passamos filme, onde também usa para fazer palestras, uma televisão de 55 polegadas. E quando eu cheguei no finalzinho, onde ela ficava, a televisão não estava mais no lugar. E a gente identificou que alguém tinha entrado e fez esse furto, né? Vocês prestaram queixa? Isso, prestamos queixa. A Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares existe há mais de 20 anos. O Centro Educacional há 26 anos. Mais de 100 pessoas frequentam esses locais, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Aqui eles participam de contação de histórias, exibição de filmes, jogos, atividades artísticas, além de uma programação especial nas datas comemorativas. É um espaço que pertence à comunidade. Apesar do ocorrido, os serviços continuam. São 20 anos de dedicação, de trabalho a essa comunidade, né? A gente entende que as pessoas não têm culpa, mas a gente pensa que também é um espaço que a própria comunidade pode fazer a segurança, mas também a gente possa ter esse espaço como fato de fortalecimento. A gente também pensa também que fica um pouco medo desse processo assim, né, de segurança, de tudo isso, mas isso não vai calar a gente, isso não vai deixar que a gente mantenha o nosso projeto vivo, né? A ideia é trazer a cultura literária para a comunidade, né? E oferecer diversas outras coisas e somar com a comunidade no fortalecimento dela. Sobre o arrombamento da biblioteca, a Polícia Civil de Pernambuco disse que o caso foi registrado na Delegacia da Mostardinha e que as investigações ainda estão em andamento. Em relação à reclamação dos moradores sobre a insegurança, a Polícia Militar disse que o policiamento do bairro é feito pelo 12º Batalhão, com carros de polícia, fazendo rondas durante 24 horas por dia, todos os dias da semana, e que ainda tem o reforço de policiais com motos dia e noite. A Polícia Militar também reforçou a importância da população registrar as ocorrências nas delegacias. Medida que, de acordo com a polícia, ajuda a aprimorar e intensificar as ações de segurança nos bairros. Nós mostramos ontem aqui no NE1 que 2 balsas enferrujadas estão incomodando os moradores de Olinda. Uma delas está fechando a passagem na faixa de areia da praia do bairro de Rio Doce. A outra está no mar.
A Capitania dos Portos informou hoje que enviou uma equipe para avaliar a situação. De acordo com a Capitania, não foram constatados indícios de poluição na água, nem riscos à navegação ou às pessoas que tomam banho de mar ali, naquele trecho conhecido como Ilha da Amizade. As denúncias de situações como essas podem ser feitas pelo telefone da Capitania dos Portos. É o 99155-2999. Nós também tentamos falar com a CPRH, que é quem fiscaliza o cumprimento das leis ambientais aqui em Pernambuco, mas ainda não tivemos retorno. Esse é um assunto que vamos continuar acompanhando e assim que as respostas chegarem, a gente informa a você aqui no NE1. E em Jaboatão dos Guararapes, uma ONG oferece serviços na área de saúde e educação para a população com valores simbólicos. O projeto existe há 5 anos, mas no ano passado mudou de nome em homenagem a uma das voluntárias. Passou a se chamar Núcleo de Apoio Ativa Social Simone Menezes, o NAS. Bruno Fontes está por lá, vai explicar para a gente essa mudança de nome, como as pessoas também podem ter acesso a esses atendimentos por aí, né, Bruno? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde. E eu me lembro muito bem desse caso, em janeiro do ano passado, porque, coincidentemente, nós estávamos indo já ao NAS, não tinha esse nome que você falou agora, e uma funcionária, quer dizer, uma voluntária, que tinha trabalhado, estava fazendo a limpeza, eles abriram um outro espaço como esse, porque são 4, eles ajudam a população, é um serviço de graça, inclusive de apoio social, e ela lutava, a Simone, exatamente contra essa violência. E o ex-namorado não aceitava essa separação. Ela foi assassinada, ela foi chamada na porta do núcleo de apoio, e aí ele fez isso. Dona Ivanise é a mãe. Na época eu não conhecia a senhora, mas eu lembro muito bem do caso. E fez 1 ano e vocês estão perto do julgamento. Exatamente. É difícil lembrar para a senhora disso tudo que se passa, né? E a senhora faz também um alerta para essas mulheres procurarem instituições como essa. Exatamente. Fez 1 ano agora, no dia 29 de janeiro. E quando morre um filho, morre parte de uma mãe. E eu alerto a essas mulheres que não aceitam a violência. A minha filha não aceitou, acabou assim que viu a violência, mas infelizmente, mesmo ela não aceitando, mesmo ela se afastando do perigo, ela morreu. E é muito difícil. É difícil, assim, lembrar disso e saber, então, que ainda precisa justiça para esse homem. Com certeza, é tudo que eu almejo, que ele vai ser julgado agora no dia 11 de março. E eu espero a pena máxima, que não fique impune, porque minha filha trabalhava, servindo a sociedade e foi morta num lugar onde ela queria estar, ajudando a população. E lá ela perdeu a vida, que não tenha sido em vão a luta de Simone. E eu estou aqui para clamar por justiça até minhas últimas forças. Obrigado, viu? Eu vi que a senhora também chegou aqui muito difícil para a senhora estar acontecendo. É muito difícil. Flávia, obrigado. Eu sei que você é a mãe, é a irmã e que dê tudo certo aí para vocês. Agradeço. Certo? Eu vou mostrar o trabalho que vocês fazem aqui, que Simone fazia, que é motivo de orgulho para a senhora. É verdade. Aqui nesse espaço, que Simone também já trabalhou, acontecem atendimentos que eles pagam R$20, é uma taxa simbólica para conseguirem aqui nessa parte de Cavaleiros, Jaboatão dos Guararapes, alguns atendimentos médicos. A Sueli Marília, ela é a coordenadora, conhecia bem Simone e aí fez essa homenagem. Por exemplo, nessa sala aqui, o que é que está acontecendo que as pessoas podem buscar essa ajuda? Sueli, muito obrigado e parabéns por esse trabalho. Desde já agradeço a oportunidade de estar falando um pouco mais do nosso serviço social para toda a população que precisar. Ali nós temos o serviço da fisioterapia, também o serviço de
acupuntura, isso. E a fisioterapia para as pessoas que precisar, que estão fazendo, né, a parte ortopédica, que sofreu um acidente, um trauma. Então, estamos aqui para ajudar toda a população. Tem a psicologia, a assistência social. Inclusive, vocês estão atendendo a família de Simone, né? Isso mesmo. Temos a área de psicologia, tanto para criança como adulto, adolescente. E aqui estamos, né, junto com a família, fazendo esse papel, esse serviço prestado à população e principalmente à família de Simone, que estamos aqui na área da saúde com elas. Assim, eu vi que você também estava emocionada com Dona Ivanise. Muda muito, né? De um ano para cá, esse sentimento continua, principalmente nessa época que vai ter o julgamento e o que ela passava para essas mulheres, né? Exatamente. Simone, a gente se conheceu desde pequena, a gente foi criada juntas na mesma rua. E Simone, todos os projetos que eu e meu esposo, Daniel da Chave, a gente faz aqui em Jaboatão, no nosso bairro, Simone estava presente comigo. Então, foi justo a nossa homenagem nas Simone Menezes. A luta continua sempre. Muito obrigado. Maristela, qualquer pessoa pode buscar esse atendimento aqui. Fisioterapia, acupuntura, assistência social, psicologia, fonoaudiologia, que eles recebem esses moradores. Às vezes não têm condições de pagar uma clínica particular e com voluntários que são formados, têm essa formação, eles conseguem, então, diminuir, por exemplo, um pouco da dor quando perde uma pessoa, quando está com um problema, vamos dizer, com o marido, um ex-marido. Então, são 4 núcleos iguais a este. Um deles era o que Simone Menezes, ela era voluntária, que a gente já conheceu há 1 ano. Eu volto com você, Maristela. São serviços muito importantes para a população, né, Bruno? E também uma bela homenagem aí a Simone. Nós nos solidarizamos, né, com a emoção de todas as pessoas que conviviam com a Simone. Os ciclos menstruais fazem parte da vida de toda mulher em idade reprodutiva. Algumas passam pela fase que antecede a menstruação sem sentir grandes desconfortos, mas em outros casos, as semanas daquela famosa tensão pré-menstrual são sinônimo de muita dor, de instabilidade emocional também. Os distúrbios da síndrome pré-menstrual e do transtorno disfórico pré-menstrual são os responsáveis por esse quadro desconfortável. Um quadro que pode começar 2 semanas antes da menstruação. Para falar sobre esse assunto, nós vamos chamar Camila Torres de novo. Ela está agora com uma psiquiatra, porque são dias bem difíceis para as mulheres, né, Camila? A gente tem que cuidar disso. Dá para aliviar também esses sintomas? Sentir dor, sentir o desconforto não é normal, tá, pessoal? Eu tô aqui com Ana Carla Albuquerque, ela é médica psiquiatra e vai explicar para a gente. Antes de tudo, doutora, esclarece para a gente, quando que deixa de ser aquela TPM clássica, digamos assim, e passa a ser o transtorno disfórico, que é um termo novo até, né, que nem todo mundo conhece. Boa tarde. Boa tarde. A TPM é uma condição bastante comum entre as mulheres, né? Cerca de 80% das mulheres sentem, é um desconforto físico, né, e também tem sintomas emocionais. Mas que a pessoa consegue, ali sente em determinado período do ciclo menstrual, sente ali que está diferente, está mais irritada, está mais inchada, mas não chega a atrapalhar a vida. Já o transtorno disfórico, ele é muito mais intenso, com prevalência dos sintomas emocionais. Então a pessoa sente muito mais irritabilidade, fadiga, sintomas de ansiedade, oscilação de humor. E esses sintomas de tamanha intensidade começam a atrapalhar no dia a dia. Então atrapalha o trabalho, a pessoa não consegue mais cuidar dos filhos como consegue normalmente, cuidar da casa. Então causa prejuízo. Então quando começa a causar prejuízo, né, na rotina, no funcionamento da pessoa, a gente já classifica como um transtorno, é uma doença e que precisa ser diagnosticada e tratada. Doutora, agora a própria paciente consegue perceber ela mesma essas alterações ou geralmente são as pessoas do convívio que indicam para ela? Geralmente a pessoa sente, mas às vezes não consegue conectar. Mas o transtorno ele é tão intenso que chega até isolar, né? As pessoas ficam numa irritabilidade maior, que chega a ficar até com medo da própria agressividade com as outras pessoas. Então é muito comum os outros ao redor sentir, mas a pessoa sempre sente e entende que não está sendo ela mesma naquele momento.
Algumas pessoas devem até ter reparado, doutora, que a gente está falando sobre um período menstrual com uma médica psiquiatra e a gente não está aqui conversando com uma médica ginecologista. O tratamento é feito com ginecologista ou é feito com psiquiatra? Os dois profissionais, essas duas áreas da psiquiatria, podem fazer o tratamento, porque é uma área que é confluente, né? Ela tem em comum, porque é um transtorno de humor, como uma depressão, né, cíclica, que acontece devido aos hormônios da mulher. Então, é uma área comum, tanto a psiquiatria como a ginecologia, qualquer uma dessas especialidades pode estar autorizada a tratar, sim. O que é o tratamento? O tratamento, em primeiro lugar, ele envolve medidas comportamentais, né? Exercício físico, alimentação saudável, né? Você evitar aqueles alimentos como o açúcar, que são mais inflamatórios, cuidar do sono, fazer uma melhor higiene do sono, né? Se essas medidas não forem suficientes, aí a gente entra com medicação, que pode ser desde questões de interrupção do ciclo hormonal, né? Que aí a ginecologia tem mais propriedade para fazer, como medicações antidepressivas que também auxiliam no tratamento. Certo. Doutora Ana Carla vai continuar com a gente aqui mais um pouquinho, Maristela, para que as pessoas que estão nos assistindo possam participar da próxima entrevista com ela, mandando perguntas. É só apontar o celular para o QR Code que está na tela. Em vez de fazer a foto, clica no link que aparece e aí essa pergunta chega para mim e eu repasso aqui para a médica. Transtorno disfórico. Nem todo mundo conhecia, né, Maristela? É isso, Camila. Estamos conhecendo agora, né, tendo essas informações com a médica psiquiatra. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, como Camila Torres falou, né, dor não é normal. Toda dor precisa ser investigada. Se isso mexe demais com as suas emoções, você pode buscar ajuda. Então, manda sua pergunta, o QR Code está na tela. Daqui a pouco, Camila Torres está de volta com outras informações para a gente. E no Recife, o Compass Paulo Freire está realizando hoje uma ação interativa para que as pessoas conheçam mais sobre os vulcões. Olha que legal. Nós não temos vulcões ativos no Brasil, então conhecer as particularidades e curiosidades dessas formações e se envolver no universo da ciência pode ser uma experiência bem interessante para todas as idades. Os vulcões são estruturas capazes de expelir para a superfície terrestre material magmático e gases vindos do interior da Terra. Eles existem principalmente em regiões onde as placas tectônicas da Terra se encontram ou se afastam. 22 alunos da creche Sonho do Povo vivenciaram a experiência no Compass Paulo Freire, na Coab. Crianças maiores que frequentam o centro tiveram a oportunidade de tocar e olhar detalhes das rochas. É pesada, né? É pequena, mas é pesada. O que eu queria mais aprender foi as rochas. As rochas do vulcão. Você aprendeu o que sobre isso aqui? Aqui, as rochas são umas pedras muito delicadas. As maquetes também despertaram o interesse. A atividade foi uma parceria entre o Compass e a Universidade Federal de Pernambuco, pelo projeto de extensão Vulcões e Viagens. Tudo que vocês veem são maquetes que a gente mesmo produziu e as rochas que os alunos conseguem tocar são rochas que eu trago de vários vulcões que eu visito no mundo. Então tem desde Islândia até França, Espanha, Chile e também tem de Pernambuco, que aqui também tem vulcanismo. Inativas, né? Inativos, vulcões extintos, mas a gente tem rochas do Cabo de Santo Agostinho, Sirinhaém e Pojuca, que são lugares que a gente tem aqui próximo de Recife e que os alunos conseguem pensar. Tem um vulcão no meu quintal, então eles conseguem se identificar com essa temática. Até às 4 horas da tarde de hoje, essa oportunidade de imersão vai estar disponível no Compass para toda a comunidade. Quando a gente pensa em aprendizagem, a gente imagina só o estudo pelo estudo. E quando a gente coloca a experiência, a mão na massa, a brincadeira, o aprendizado, ele caminha muito mais rápido, flui melhor. Então, vir para um espaço que gera cidadania e encontrar ciência, geografia, brincando, é muito mais interessante. A turma viveu a simulação de um vulcão que estaria em erupção, com direito à fumaça. Todos os experimentos deixaram Matheus deslumbrado.
Alguns cientistas, eles entram, vão no vulcão, embaixo dele, pegam uma ferramenta especializada, tira, aí aparece parece tipo uma cerâmica. Estudar sempre é bom. E quem vai fazer a prova do Enem sabe que precisa organizar uma rotina de estudos para dar conta de todo o conteúdo, até as provas que devem acontecer no início de novembro. O programa Acelere no Enem está com vagas abertas para aulas online, tudo de graça. São 10 mil vagas aqui para Pernambuco. Bianca Carvalho traz os detalhes. Oi, gente. Este projeto Acelere no Enem surgiu em 2020, naquele contexto de pandemia. De lá para cá, mais de 2,5 milhões de estudantes já foram atendidos com esses cursos, com aulas gravadas, com aula online, com mentoria. Eu vou conversar agora com Rayan Vasconcelos, que idealizou esse Acelere no Enem, para saber, vocês imaginavam no início que isso ia virar o tamanho de projeto que isso tem hoje, Rayan? Verdadeiramente não, Bianca. Nossa ideia era contribuir com aquele momento tão difícil que as pessoas estavam vivendo. Quando a gente percebeu o sucesso, a gente entendeu que tinha criado uma solução que gerava muito valor para uma comunidade específica, que são os jovens de todo o Brasil que se preparam para o vestibular. E todos os anos os inscritos só aumentam. E a nossa responsabilidade também, de oferecer educação democrática de qualidade. Vocês atualizam essas aulas, os professores gravam novas aulas e também preparam outros programas de acordo com aquilo mesmo que está sendo discutido, com temas que possivelmente caiam na redação. Como é que vocês fazem essa atualização ano a ano? A gente montou uma equipe pedagógica que é responsável por toda a curadoria de conteúdo. Afinal, o conhecimento ele se renova também todos os anos e as provas também elas mudam de contexto, de característica. Então, todo o nosso time, formado pela equipe pedagógica e os nossos professores juntos, eles fazem a curadoria desses conteúdos, que tem como grande responsabilidade fazer com que esse aluno chegue cada vez mais preparado para enfrentar essa prova no final do ano. E como é que é o esquema de aula? Tem aula todo dia? De que horas a que horas? Tem ao vivo? Tem gravado? Tem para tirar dúvida? Como é que é? Fala do funcionamento mesmo do Acelere no Enem, Rayan. A partir de agora, 2 de março, os alunos podem participar do Acelere assistindo às nossas aulas, participando das monitorias e participando de todo o nosso ecossistema. As aulas ao vivo elas acontecem de segunda a sexta-feira, às 6 horas da noite e também às 7h30 da noite. E as monitorias interativas, que são espaços onde os alunos podem tirar dúvidas diretamente com os nossos professores, todos os dias, de segunda a sexta-feira, também às 2 horas da tarde. Além de todo esse conteúdo ao vivo, os alunos têm na plataforma trilhas de conteúdo que são aulas gravadas, de simples acesso, aulas rápidas para que eles possam aproveitar todo o conhecimento. E essas aulas vão do tema mais fácil ao tema mais difícil. Além disso, simulados ao longo do ano, exercícios de todas as disciplinas, tudo para que esse aluno possa realmente se preparar para a prova do Enem. Certamente com baterias de exercícios, né? Porque não adianta só você pegar a teoria se você não praticar. Exatamente. Vários exercícios e uma coisa também muito legal é que nós temos um quadro que corrige a redação do aluno. Então o aluno manda a sua redação do Enem, a gente distribui o tema para eles escrevem a sua redação, um corretor corrige aquela redação e dá aquela nota para que ele possa realmente entender se ele está no caminho certo ou se ele precisa melhorar. Maravilha, Rayan. São quantas vagas aqui para Pernambuco? São 10 mil vagas para Pernambuco e todo mundo que tiver interesse pode acessar o site agora, acelerenoenem.com.br. Vou repetir, acelerenoenem.com.br, fazer a sua inscrição, preencher o formulário eletrônico e pronto. Está feita a inscrição e pode começar a se preparar para a prova do vestibular. Eu sei que as inscrições começaram terça-feira, né? E vão até quando? As inscrições vão até amanhã, dia 27, sexta-feira, para que os alunos possam aproveitar tudo que o ecossistema do Acelere tem para oferecer. E para o aluno é 0800? Tudo inteiramente gratuito, sem pegadinha, sem asterisco, para que realmente a gente consiga oferecer educação de qualidade para todo mundo que precisa. Maravilha. Vocês têm alguma ideia do percentual de aprovação, de entrada? Sim, né? Porque tem o Enem e tem as universidades que utilizam a nota do Enem no Brasil inteiro. Você tem ideia desse aproveitamento? São centenas, Bianca, de aprovados. Sejam eles, em primeiro lugar, nas universidades federais, nas universidades estaduais e também nas mais diversas faculdades privadas que nós temos aqui em Pernambuco e no Brasil inteiro. O que reforça a nossa responsabilidade de cuidar com muito carinho do sonho de cada um desses estudantes para que eles possam, a partir do ensino superior, conquistar vários sonhos pessoais e profissionais. Maravilha. Tem que, na hora da inscrição, colocar, tem que ter algum critério. Não pode se você não está estudando na escola pública, ou não pode se tiver alguma idade assim.
ou não tem nenhum limite? Não há nenhum critério. O único critério é: quero estudar, quero me preparar para fazer a prova do Enem, me interesso pelo Acelere no Enem, pronto, vou me inscrever e participar. Maravilha. Muito obrigada pelas informações. A gente volta para o estúdio. Agora 12h40, bora circular pelo trânsito. Já está aqui na nossa tela a Avenida Beberibe, no Arruda. A gente observa a movimentação dos motoristas do lado direito, que estão sentido Água Fria, e do lado esquerdo, sentido Encruzilhada. Trânsito livre para o motorista que está passando por aí. A gente segue pela Avenida Conde da Boa Vista, bora para a área central do Recife, bastante movimentada, nem tanto de carros, tá? Mas sim de pessoas. Olha só quanta gente por aí, né? Uma área bastante comercial, muita gente tá neste horário agora aproveitando para almoçar, e a gente acompanha essa movimentação tranquila do trânsito aí na região. Agora a gente vai para Olinda, lá para a Avenida Pan-Nordestina, acompanhando essa movimentação dos motoristas. Aí no lado direito, né, tá todo mundo esperando o semáforo abrir. No lado direito, os motoristas vão sentido Recife. No lado esquerdo, semáforo aberto dos dois lados. No lado esquerdo, os motoristas vão sentido Paulista e também Litoral Norte. O espetáculo da Paixão de Cristo do Recife, tradicional apresentação que acontece no Marco Zero, não será realizado este ano. Apontando a câmera para este QR Code que aparece na sua tela, você acompanha comigo a notícia no G1 Pernambuco. A suspensão da peça ao ar livre, que chegaria à sua 28ª edição, foi uma decisão da Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco. De acordo com a associação, o espetáculo deve voltar em 2027 e faz a pausa este ano para que ocorram melhorias e investimentos na produção. A decisão foi comunicada ao governo de Pernambuco e à Prefeitura do Recife na segunda-feira. De acordo com o produtor-geral do espetáculo e diretor da associação, Paulo de Castro, entre as melhorias previstas estão os ajustes no texto da peça, no figurino, nos efeitos sonoros e no cenário. E também incluir melhores pagamentos para a equipe envolvida. Outros detalhes desta notícia você pode conferir no G1 Pernambuco. O QR Code está na tela. E um homem foi baleado ontem à noite numa troca de tiros entre a Polícia Civil e bandidos no bairro do Espinheiro, zona norte do Recife. Os tiros também atingiram as janelas de um prédio. O homem de 60 anos aguardava uma pessoa descer de um prédio quando foi atingido por um disparo, que ainda não se sabe se partiu dos criminosos ou da polícia. A polícia disse que fez o socorro imediatamente. De acordo com a Polícia Civil, os agentes abordaram um grupo criminoso que atuava no bairro quando foram recebidos a tiros. Foi no cruzamento da rua Doutor Geraldo de Andrade com a rua Frígio Lima, no Espinheiro, bem perto da Avenida João de Barros, uma das principais do bairro. Um bandido de 35 anos foi preso em flagrante e teve arma de fogo apreendida. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. O NE1 fala agora sobre a violência contra a mulher, um assunto que está quase todo dia nos nossos telejornais. Seja pelos casos frequentes ou pela necessidade de informar as vítimas como denunciar e também quebrar o ciclo de violência. Um dos serviços que ajudam nesse processo é a Patrulha Maria da Penha. Bruno Fontes vai contar para a gente como ter acesso a esse acompanhamento em Jaboatão dos Guararapes. Bruno. E Mari, para as pessoas que estão chegando agora, né, começaram agora a assistir ao NE1, hoje nós estamos aqui na Joaquim Tenório, fica por trás aqui bem perto do Mercado de Cavaleiro em Jaboatão dos Guararapes. Eu estou no Núcleo de Apoio Ativo Social Simone Menezes. Simone foi uma das vítimas então dessa violência e ela ajudava outras mulheres aqui nessa organização não governamental, que oferece esses serviços médicos, sociais, como nós explicamos. Inclusive, estamos aqui com a mãe, que daqui a pouco ela vai ter também o julgamento em março, e a irmã de Simone Menezes, e aqui Ana Lúcia Jesus, ela é inspetora da Patrulha Maria da Penha, em Jaboatão dos Guararapes. Tudo bem com a senhora? Uma boa tarde, inspetora. Como denunciar? Vocês têm um número, a gente estava falando do caso aqui, infelizmente, de Simone Menezes.
Se acontecer essa agressão, essa chantagem, isso já serve de alerta. Você estava me mostrando, inclusive, uma tabelinha com cores que mostra esse comportamento desses homens. Boa tarde. Boa tarde. O número para denunciar é o 91 13 12 84. Funcionamos 24 horas. Qualquer momento você pode realizar esse pedido de socorro à Patrulha Maria da Penha de Jaboatão dos Guararapes. Inclusive, a senhora estava me dizendo a importância delas ficarem sabendo disso, né? Por exemplo, aqui a cor amarela, esse aqui é o violentômetro, não é isso? É. Cor amarela, chantagear, mentir, enganar, ignorar, humilhar a mulher. Humilhar a mulher. Cor laranja, reaja, denuncie. É quando ele destrói bens pessoais, machuca e agride, e empurra ela. E o alerta qual seria? Vermelho. Quando ele continua, né, ameaçando, mantendo ela em cárcere privado, batendo, né, abusando sexualmente. Então, isso ela deve já procurar, né, o socorro, um alerta para a sua situação. A vida dela está em perigo. Fica conosco, que eu vou trazer esse exemplo. Infelizmente que isso aconteceu. Flávia, no caso de Simone, a sua irmã, o que foi que teria, então, que aconteceu, claro, antes desse assassinato? A minha irmã, ela tinha relatado no final de dezembro que eles tinham pego uma discussão e ele teria apertado o braço dela. E daí, como minha irmã, ela tinha bastante consciência de que é um relacionamento abusivo, ela falou não mais. Ela até aqui e pôs um fim. E ele, mesmo assim, veio até o núcleo, né, da assistência social, só que num outro local, eu lembro, e fez isso contra ela. Ele chamou ela, como é que foi que ele procurou ela para dizer o quê? Quando foi dia 13, eles terminaram, ela pôs o fim. Aí quando foi dia 20, ele mandou um buquê de flores para ela, tentando reatar. Tentou vários contatos por outros meios de redes sociais, porque ela já tinha excluído ele de outras redes. E quando foi dia 29, ele foi até a ONG e cometeu o assassinato, né? Tirou a vida da minha irmã. Muito obrigado. Desculpe, eu vi que Dona Ivanise, obrigado mesmo. Eu sei que vocês quiseram ficar para poder relatar isso. Ana, no caso, né, da filhinha de Dona Ivanise, ela tentou dar um fim, mas a senhora estava me falando que precisa procurar a polícia e ter essa denúncia. Precisa procurar a Delegacia da Mulher, aqui em Jaboatão, lá no 6º Batalhão, e fazer uma denúncia, né, prestar um BO, solicitar também a medida protetiva. Eu agradeço demais a senhora e meus sentimentos. A senhora é uma pessoa maravilhosa, a gente estava conversando agora, viu? Tudo que ela pediu, Maricela, inclusive a gente tem um caso de Renata, que está acontecendo, um outro caso de assassinato, de feminicídio, elas estavam falando, e o julgamento de Simone Menezes é em março, dia 11 de março, vão fazer uma caminhada saindo daqui, e está muito certo de a gente também acompanhar, a gente sempre tem que mostrar isso, um ônibus, né? Isso, então a gente convida toda a sociedade que queira participar junto conosco, vamos clamar ali por justiça, pela nossa amiga, por Simone Menezes, e por todas as mulheres vítimas de violência doméstica. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, senhora. Maristela. Nosso abraço muito carinhoso para essa família, né, Bruno? Claro que a gente vai seguir acompanhando. A gente volta a falar agora com Camila Torres sobre os sintomas que muitas mulheres enfrentam no período que antecede a menstruação. São os distúrbios pré-menstruais. Já estou sabendo, Camila, que nós recebemos um monte de perguntas. O que mais as pessoas querem saber, hein? De um termo novo, né, Maristela? Transtorno disfórico, e que tem a ver, né, com o período menstrual. E quem está conversando com a gente é uma médica psiquiatra, Ana Carla Albuquerque, aqui comigo. Ana Carla, veja, a Lécia, nossa telespectadora, mandou mensagem dizendo que pouco antes da menstruação ela tem picos frequentes de estresse ao ponto de ter que se isolar ou dormir. Seria o transtorno disfórico? Pergunto, né, se seria o transtorno e se ela tem que tomar alguma medicação. Perfeito. Exatamente a característica do transtorno disfórico pré-menstrual. Ele aparece, os sintomas aparecem exatamente uma semana antes e alivia depois que a menstruação chega, né? Como ela tem consequências importantes, precisa se isolar, muitas mulheres ficam até com agressividade maior, que isso atrapalha, isso já configura para a gente um transtorno. E como todo transtorno,
que é sinônimo de doença, precisa de tratamento. Nem sempre medicamentoso, mas de tratamento, que pode ser comportamental, como a gente falou, né? E se não resolver, né, a gente faz o tratamento medicamentoso também. Monique, ela diz que uma semana antes de menstruar, ela começa a se sentir diferente, né? Ela usa até uma expressão assim, tenho medo de mim quando eu estou perto de menstruar. Quem ela deve pedir ajuda? Pronto. Também muito característico, né, perto de menstruar, tenho medo de mim, porque essas mulheres ficam oscilando muito de humor e às vezes chega a ter uma agressividade, de chegar a ter medo mesmo, e elas preferem se isolar, né? Ela pode pedir ajuda, tanto ao psiquiatra, né, que vai saber identificar se tem um transtorno disfórico pré-menstrual, ou outros tipos de transtorno que podem estar associados, como ansiedade, né? Pode também pedir ajuda a um ginecologista para ver as questões, ajudar nessas questões mais físicas também, o tratamento com hormônio anticoncepcional. Então, qualquer uma dessas áreas ela pode estar pedindo ajuda que vai conseguir ajudar. Luciana, ela diz que ela já toma medicação psiquiátrica e usa também dispositivo hormonal. Ela quer saber se com o tempo ela pode deixar de usar medicações. Essa é a angústia de muitas pessoas, principalmente que fazem tratamentos psiquiátricos, que são tratamentos longos, né? E eu sempre reflito sobre qual é o problema do tratamento, né? Se a gente hoje tem medicações seguras, a gente pode também, com medidas comportamentais, intensificando um exercício, uma alimentação boa, principalmente durante esse período, com menos açúcar, pode ser que a gente consiga tirar a medicação. Mas eu acho que essa não é a maior preocupação. A maior preocupação da gente deve ser ter uma vida de qualidade, né? Se o remédio é seguro, está sendo indicado, não está tomando por conta própria, o médico está indicando e está dando qualidade de vida, então a gente faz o tempo necessário, nem mais nem menos. Veja, Marcelo, um pai mandando pergunta porque ele tem dúvida com relação ao comportamento da filha, que tem 15 anos, e ele já percebeu que ela fica extremamente irritada quando está menstruada, e ele pergunta se é normal. Irritação do transtorno disfórico é durante os dias de menstruação ou antes, doutora? É antes. Alivia com a chegada da menstruação. Então, isso é bem clássico também. Antes, fica extremamente irritada. O pai já está preocupado, já está notando. Então, me parece ser uma coisa mais intensa, né? Então, se está faltando... Pode ser assim nova mesmo, com 15 anos? Pode, porque ela tem o transtorno disfórico pré-menstrual tem a ver com os hormônios da menstruação. Então, com a oscilação do hormônio é que aparecem os sintomas. Então, menstruou, já pode ter. Doutora, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. Então, Maristélia, ficar de olho mesmo no comportamento, o que acontece, e ficar de olho para tentar relacionar alguma mudança emocional com o período menstrual. Com você. Obrigada, Camila. Eu agradeço também a participação de todo mundo que mandou pergunta pelo nosso canal Globo. E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver que a chuva voltou a atingir Minas Gerais e que o número de mortos por conta do temporal já passa de 50. Oi, Kovalik. Olá, o JH está em atenção total à zona da Mata Mineira e atualiza a situação por lá. Voltou a chover forte de madrugada na região e a previsão é de mais chuva para as próximas horas. O número de mortos subiu, já passa de 50 e ainda há desaparecidos em Juiz de Fora e Ubá. Uma personagem dessa tragédia resume todo o sofrimento da população da região. Edna de Almeida Silva ficou 3 horas agarrada a um poste para sobreviver. O namorado dela foi levado pela correnteza. E moradores da zona norte do Rio ficam mais uma vez no meio de um tiroteio. Foi um confronto entre policiais e traficantes de uma facção no complexo de favelas da Maré. Os criminosos montaram barricadas, 40 escolas suspenderam aulas. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. A leitura é um ótimo recurso para incentivar a imaginação, a criatividade e o debate sobre temas diversos. Na infância, os livros paradidáticos são fundamentais na construção de um pensamento crítico. É o que propõem os livros de 2 escritoras pernambucanas que abordam de forma leve e prática a diversidade e a representatividade negra. Na Escola Municipal Ebenezer Gueiros, em Jardim Atlântico, Olinda, as crianças adoram estar na sala de leitura. O contato com os livros faz a meninada viajar nas histórias. Parece que você está dentro do livro, como se você fosse da história. Você fica viajando, fica lendo, aprende mais sobre o livro. Esse livro é maravilhoso, muito bom.
Desta vez, a experiência foi com o livro Tonho Tonho, da escritora e professora Fabiana Maria. Aborda temas como identidade racial, pertencimento e inclusão. Surgiu da necessidade de explicar às crianças do 4º e do 5º ano do ensino fundamental sobre gráficos durante uma aula de matemática. Eu instiguei os alunos a eles pesquisarem sobre se tinham crianças negras na escola e se essas crianças negras brincavam com bonecas negras, para eles, na prática, saberem construir gráficos e tabelas. E aí os alunos conseguiram compreender que as crianças negras da escola, elas não brincavam com bonecas negras, porque o percentual de crianças que tinham bonecas negras era muito baixo. Né? E aí o livro sai dessa problemática de um livro didático de matemática. O lançamento foi em novembro do ano passado. 5.000 exemplares. A Secretaria de Educação de Olinda recebeu a doação de 400. A obra traz uma reflexão sobre o tema. Traz um pouco disso de que ser negro é bonito, que ser negro é potente, que ser negro é belo. Então a criança ela se vê representada de forma positiva e é instigada a pedir a sua boneca negra. Eu acredito que a partir do momento que houver uma procura grande, vai haver uma produção maior de bonecas que represente a diversidade da população negra. Este é o segundo livro da autora. Hannah, uma das alunas, disse o quanto se identificou com a leitura de Tonho Tonho. Eu gostei muito dele porque ele me fez ter uma pergunta na minha cabeça. Por que não existe muitas bonecas pretinhas do cabelo encaracolado? Aí eu fiquei com isso na cabeça, quase que eu pedia para minha mãe comprar uma. No universo da literatura infantil, infanto-juvenil e também para a família, encontramos o mistério das duas cabeças, de Karina Galindo, que explicou a proposta desse material que ela lançou em 2024. Um título sensível que desperta a curiosidade. É mostrar que a arte é acessível e deve ser para todos, né? Para as pessoas com deficiência, sem deficiência. A minha preocupação com o livro, além do conteúdo, foi o formato do livro, de ser uma arte acessível. A proposta do livro é a inclusão, é o respeito às diferenças. Escutar as vozes do nosso ser. A gente vive numa sociedade apressada, a pressa nos oprime. Então, a gente não tem tempo para se escutar. Então, é fazer com que a gente pare um pouquinho e preste atenção no que a gente quer, se conectar com a nossa essência, não com o que os outros querem, a gente ser levado pela sociedade, mas a gente se escutar. As páginas têm uma grande conexão com a natureza. A inspiração foi o filho da autora, Enzo, hoje com 12 anos. Na época ele tinha 9 anos, ele passou por uma crise onde ele era o sol da família, as pessoas giravam em torno dele, ele era o neto mais novo, o sobrinho mais novo, o filho único de ambos os lados. Então toda a atenção do núcleo familiar estava para ele. Foi quando a minha irmã, madrinha dele, adotou um bebezinho de 5 meses e toda a atenção da família voltou-se para essa criança. Ele se calou e começou com um tique nervoso no pescoço. Então, do limão a gente faz uma limonada, né? Então, eu peguei essa dor e transformei ela em arte. Então, isso para mim, foi muito importante também mostrar a resiliência do ser humano. A obra aborda a inclusão e acessibilidade. Foi pensada para que todos tivessem acesso ao conteúdo e vivessem os prazeres da leitura, em um multiformato, com mais de uma acessibilidade. A capa é em braille e alto relevo, e tudo é narrado com audiodescrição. O Mistério das Duas Cabeças, da autora Karina Galindo. O convite para essa imersão, a gente deixa que a própria autora faça. É um livro para a família. É um livro para ser lido pelo núcleo familiar. Porque o alcance da obra é de acordo com o que a família vai querer que a criança veja. E a criança precisa se sentir representada, né? Parabéns aí para as escritoras. O NE1 volta amanhã. Agradeço demais a sua companhia e participação no NE1 de hoje. Vai lá no Globoplay, tem tudo daqui a pouco para você rever e compartilhar as nossas reportagens. Fique agora com o Globo Esporte.